E aí, trader? Tranquilo? Ótimo. No vídeo de hoje vou mostrar aqui na prática alguns conceitos, como é que nós podemos aplicar os conceitos aqui na prática. Eu fiz aqui esse vídeo, eu gravei, fiz uma gravação operando na prática e eu vou explicar aqui o porquê de eu ter dado cada entrada que vamos ver aqui no vídeo. Só para ressaltar que aqui eu não uso nenhum gerenciamento, apenas vou colocando aleatoriamente um valor qualquer. Talvez, provavelmente, eu possa fazer vídeos na prática com gerenciamento, explicando como é que é o gerenciamento, qual é o gerenciamento que eu uso e como é que deve ser usado e como é que pode nos ajudar, digamos assim, a nos mantermos mais equilibrados. Aqui é só simplesmente um vídeo prático, uma simples demonstração de como é que os conceitos que eu passo, os conceitos que eu ensino, os conceitos que eu abordo aqui no canal, que inclusive vocês podem ver, podem ser aplicados na real. Então a ideia é trazer aqui o passo a passo, como é que cada um dos conceitos. Atenção que todos os conceitos que eu passo são úteis e podem ser usados aqui no mercado, mas devem saber como é que devem ser usados. Primeiro, olhando para as condições de mercado, conforme eu explico, temos que ver as notícias, vermos as condições de mercado, ver as ideias para nós podermos operar. Por exemplo, nós temos aqui um gráfico e olha só que eu, antes mesmo de começar essa gravação, já tinha feito uma entrada, tomei loja, vou explicar qual foi a entrada e por que tomei loja aqui. Vou explicar com certeza, mas se nós formos a ver este gráfico, o que nós podemos aqui verificar? Que nós temos médias móveis, temos aqui média móvel 200 que aponta para baixo, depois nós temos aqui média móvel exponencial de período 50 também apontando para baixo, depois temos a média móvel 20 apontando para baixo, temos a média móvel, desculpa, aqui temos a 50, aqui temos a 20 apontando para baixo, e quando elas estão nessa disposição, é porque nós estamos em uma tendência de baixa. Então aqui é mais favorável que nós operemos para put, necessariamente para put do que para call. Então temos que verificar mais oportunidades para put do que para call, porque estamos a favor da macro tendência, aqui estamos numa macro tendência. Então o distanciamento, a distância entre médias móveis tem que ser exatamente ideal. Nós devemos ver essa distância entre médias móveis. Então temos condições ótimas de mercado para nós podermos operar. Distância entre bandas de Bollinger. Aqui nós temos período 20 e período de hoje 1. Temos uma boa distância entre médias móveis. Então é exatamente o que nós queremos, o que nós temos que observar no mercado. Antes mesmo de nós operarmos, temos que verificar que as condições de mercado estão favoráveis. Então, olhando para aqui para as condições de mercado, o que nós temos? Nós temos mercado em tendência de baixa. Antes nós tínhamos um mercado que estava lateral, podemos ver aqui bandas de Bollinger que estavam planas, nós tínhamos mercado lateral. Então essa entrada que eu tomei loss aqui anteriormente foi por conta de que eu entrei exatamente nesta vela que entrei para um put. Então, qual foi a análise que eu fiz? Eu verifiquei aqui que nós tínhamos, digamos, um suporte, apesar de não ser assim tão confiável, porque aqui nós simplesmente tivemos uma retração de duas velas e é um pouco arriscado considerar aqui como um suporte, porque em um tempo de vela maior simplesmente essa é uma retração, mas em um minuto nós tivemos aqui exatamente uma retração, né, de uma vela de tempo maior, e inclusive é uma retração que durou duas velas que nós podemos ter aqui. Então eu simplesmente entrei aqui entrei nesta vela, ok? A vela que eu entrei foi exatamente esta aqui. Eu entrei para um put nesta vela. Logo que eu vi esta rejeição desta vela aqui, que inclusive coincide com este número redondo que age como uma região de suporte e resistência, só que o que acontece é que nós temos esta vela que é uma vela de, vamos ver aqui, ok? Vamos acompanhar, exatamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos esta vela que é
simplesmente um martelo invertido. E o martelo invertido que é um padrão de reversão de tendência de baixa, que nós temos impulso, temos correção, depois temos impulso. Então, depois disso tivemos este martelo invertido, que é simplesmente um padrão de reversão de tendência de baixa. Então, aqui era uma questão de entrar para um call, mas eu entendi isso como um put. Muitas das vezes não é necessariamente um call, eu entendi como um put por conta daqui deste, digamos assim, desse suporte que foi rompido, virou pullback. Inclusive temos aqui este número redondo que temos aqui. Por isso é que eu fui entrar exatamente para um put e tomei loss. Então vamos acompanhar aqui as entradas e eu vou explicar inclusive cada entrada. Ok, vamos verificar. Ok, vou voltar aqui, deu uma entrada. Ok, vou voltar aqui, exato. Então, temos aqui o gráfico. Podemos aqui observar, estamos em tendência de baixa. Podemos inclusive verificar aqui que nós temos uma distância entre estas médias móveis. Aqui, esta média móvel central é simplesmente uma média móvel simples de período 20 e esta é uma média móvel exponencial de período 20. Então, quanto mais distantes elas estiverem entre si, maior vai ser a intensidade da tendência. Então, aqui nós temos a tendência de baixa, então, consequentemente, nós podemos ir aí para put do que call. Agora, se estas médias móveis cruzarem-se e nós tivermos aí um padrão de reversão de baixa, aí nós podemos entrar para um call. Ok, vamos verificar aqui. Então, eu observei aqui, ok? Eu fui exatamente para um put. Por que eu fui aqui para um put? Eu simplesmente observei a movimentação do preço. Aqui nós temos que ver, eu sempre digo isso, nós temos que acompanhar a linguagem aqui do gráfico, nós temos que entender o ABC do gráfico, o que o gráfico nos diz, o que o gráfico tenta nos dizer e o que tenta nos transmitir. Então, o que eu entendi aqui? Vamos ver o seguinte. Eu observei aqui a movimentação do preço. Eu verifiquei que nós estamos em uma tendência de baixa. Eu disse o seguinte, se nós estamos em uma tendência macro de baixa, podemos ver a disposição das médias móveis. Então, aqui o ideal é eu procurar oportunidades para entrar para put, porque eu estou a favor da macro tendência de baixa. Estou a favor também da micro tendência de baixa, assumindo essa distância entre essas duas médias móveis que nós temos aqui. E o que eu tenho aqui? Tenho um padrão de reversão de tendência de baixa que inclusive está exatamente numa região que eu tracei aqui. Então, aqui eu não tenho que ter dúvida para entrar para um put, porque eu tenho muitas confluências, não é? Então, tenho muitas confluências. Trading não é um jogo de adivinha. Trading é um jogo de análise. É um fundamento, é analisar, é compreender o comportamento do gráfico, analisar e executar. Então, temos aqui temos impulso, temos correção, temos impulso, temos correção, aqui de volta para uma região de suporte e resistência e temos aqui este padrão aqui. Então, aqui nós temos a nuvem negra, um padrão de reversão de tendência de baixa. Estamos numa região de resistência, estamos em uma tendência de baixa. Então, qual é a dúvida que eu tenho para entrar para um put? Não tenho que ter dúvida. Será que vou tomar loss? Claro, posso tomar loss. No mercado, nenhuma estratégia é 100%. Mas se eu repetir esse processo mais de uma vez, mais de duas, eu vou acertar mais do que vou errar. Então, exatamente entrei para put aqui por conta dessas confluências que nós verificamos aí. Então, ok, vamos ver. Vamos ver aqui. Estamos exatamente em uma tendência aqui, uma tendência macro de baixa, disposição das médias móveis. Aqui nós temos uma região aqui temos uma resistência aqui, inclusive, ok,
quase 8 segundos. Temos aqui, este é um padrão, este é de reversão de tendência de alta. Podemos ver aqui, este é a estrela da tarde, que inclusive deu início à tendência de baixa. Então aqui tivemos uma tendência de baixa. O preço veio, temos duas velas que estão fora da banda de Bollinger Desvio 2, e eu explico isso na aula de bandas de Bollinger. Se você não viu, veja. Eu explico que se tivermos duas velas fora da banda de Bollinger, aqui temos intensidade da tendência, então podemos entrar para put na outra vela, ok? Então aqui eu entrei para put, continuação de tendência de baixa. Volto a repetir, estamos em macro tendência de baixa, então aqui o mais favorável é eu procurar oportunidades para entrar para um put do que para call. Então, o que nós temos aqui? Vamos observar o seguinte: nós estamos em uma tendência de baixa, não é? Podemos ver aí a disposição das médias móveis, a média móvel 200, depois temos aqui a 100, temos a 50, temos a 20, temos aqui uma distância entre essas duas médias móveis aqui. Então, temos aqui uma região de suporte e resistência, temos aqui necessariamente uma resistência, tivemos aqui um padrão de reversão de tendência de alta, temos aqui um dragonfly, uma nuvem negra, temos aqui uma nuvem negra, padrão de reversão de tendência de alta. Então, entrei aqui para put, então, entrei aqui para esta vela, para um put, nesta vela, e após esta vela, temos aqui continuação de tendência de baixa. Então, inclusive, verifiquei aqui rejeição. Nesta vela, eu verifiquei uma rejeição. Temos este pavio que me indicou rejeição, e a rejeição indica-nos a entrada dos vendedores. Para este caso, a entrada dos vendedores. Se fosse para um call, nós já veremos entender a rejeição como a entrada dos compradores. Mas aqui, nós vamos entender a rejeição como a entrada dos vendedores nesse trade. Por isso é que eu entrei aí para um put. Então, é preciso compreender aqui a linguagem do gráfico, entender a movimentação do preço e saber operar. Então, geralmente quando nós fazemos a coisa certa, é só uma questão de esperar, aguardar e ver o resultado. Então, ok, por pouco o mercado tentou criar um pânico, mas no final das contas tivemos aqui um win. Então, continue aqui a analisar o gráfico, verificando que estávamos em uma movimentação de baixa, embora aqui tenhamos essas duas médias móveis. Quanto mais elas ficam próximas, então a tendência também vai perdendo intensidade. Estamos distante da banda de Bollinger Desvio 2, a tendência perde ainda mais intensidade. Então, quanto mais, vamos verificar se essas duas médias móveis estiverem próximas entre si, a tendência vai aí perdendo intensidade. Ok, vamos verificar. Temos aqui números redondos. Números redondos basicamente agem aí como regiões de suporte e resistência. Aqui nós podemos verificar. Temos alguns números redondos, temos aqui um número redondo, temos aqui outro número redondo, aqui temos inclusive outro, aqui temos um número redondo, temos este número redondo. Geralmente o preço tende a respeitar números redondos. Aqui podemos ver que o preço veio até aqui, respeitou exatamente este número redondo que nós temos aqui. Inclusive este número redondo também foi testado aqui nesta região, que nós podemos verificar aqui, agindo como uma região de suporte e resistência. Aqui tivemos um falso rompimento exatamente neste número redondo e podemos ver que o preço pode inclusive, ok? Aqui temos, o preço respeitou exatamente este número redondo, conforme eu dizia, o preço tende a respeitar número redondo. Então aqui nós podemos observar que estamos perante um engolfo de alta. O engolfo de alta é um padrão de reversão de tendência de baixa. Então, o que nós temos aqui? Temos uma micro tendência de baixa. Temos aqui um engolfo. Aqui é uma questão de nós entrarmos para put e eu explico isso
Quando eu falo de engolfo de baixa, não sei porquê, mas por alguma razão não dei um call, mas devia ter dado um call exatamente porque esta vela veio até aqui. Eu explico. Após o engolfo de alta, ou seja, engolfo de baixa, se esta vela no tempo de compra vier até exatamente aqui neste ponto, é uma questão de entrarmos para call com uma margem boa de assertividade que teremos win aqui. Entramos aqui para um call após um engolfo de alta, padrão de reversão de baixa. Então temos esta vela que veio até aqui num período de compra, ele veio até aqui, então entrávamos aqui para call e teríamos aqui win com certeza. Exatamente, então teríamos aqui win entrando aqui para call. Então após inclusive este padrão aqui, eu expliquei o seguinte: nós temos aqui um engolfo de alta, se no tempo de compra esta vela vier até exatamente este ponto aqui, nós podemos entrar para call. Aqui teremos uma boa margem de assertividade de que teremos win. Entramos aqui para call. Então, esta vela terminou como uma vela, digamos assim, uma vela menor com este pavio aqui, indicando-nos aqui rejeição, entrada dos compradores nesse trade. Esta vela era entrar para um call sem mesmo esperar a rejeição. Geralmente eu explico isso quando eu falo na aula de engolfo de alta. Se nós temos um engolfo, após isso temos uma vela menor com um pavio aqui indicando uma rejeição, a próxima vela podemos entrar aqui para um call sem mesmo esperarmos para a rejeição. Então a próxima vela era exatamente entrar aqui para um call, inclusive sem mesmo esperar para a rejeição. Então eu acredito que apenas dei aí três entradas. O mercado depois começou a ficar meio bagunçado e essas médias móveis, esses indicadores que nós podemos ver aí, eles vão me indicando ao longo da movimentação, ao longo das minhas entradas, vão me dizendo quais são as condições do mercado. Então, se as condições de mercado mudam, não ficam favoráveis para eu operar, aí eu saio. Então, porque os indicadores comunicam-se comigo, eles me explicam que as condições de mercado estão ou não favoráveis para operar. Então, se não estiveram favoráveis para operar, eu faço o quê? Eu saio do mercado. Mais vale eu perder um trade do que cometer um trade e sair no loss. Eu prefiro, deixar ficar um dia sem operar, perder um dia sem operar, nem que sejam 2 dias, mas enquanto eu sei que estou a seguir aí o meu gerenciamento e eu não vou sair no loss, do que eu insistir, ver que as condições de mercado não estão favoráveis para operar e ainda assim eu operar e tomar loss. Então, eu observei aqui o gráfico e comecei a notar que as bandas de Bollinger começavam a ficar próximas, e quando bandas de Bollinger ficam próximas, eu não aconselho a operar. O mercado fica meio volátil, os candles ficam menores, o volume fica baixo, consequentemente nós não saberemos qual vai ser a direção, qual vai ser a próxima vela. Vai ser um pouco difícil, digamos assim, prever a próxima vela. Por quê? Nós temos médias móveis, nós temos bandas de Bollinger, eu explico isso. Agem como regiões de suporte e resistência que são formadas no gráfico de forma dinâmica. Se nós formos anotar aqui, nós temos esta vela que veio até aqui e respeitou esta média móvel. Por que respeitou esta média móvel? Porque esta média móvel age como uma região agiu aqui como uma região de resistência, esta média móvel. Então, se médias móveis estiverem próximas, eu digo isso, que o preço, quando aproxima-se a uma região, a tendência é sempre de procurar respeitar aquela região. Então, se tivermos ali regiões bem próximas entre si, o preço ele não vai saber qual é a região que ele vai respeitar. Então, nós não teremos uma direção clara de onde é que o gráfico vai, qual vai ser a próxima ação do gráfico. Daí que a melhor coisa a fazer é esperar, aguardar e ver as condições de mercado ideal para podermos operar. Então, aqui nós podemos ver que nós temos bandas de Bollinger que começam a ficar próximas, começam a aproximar-se. Aqui nós podemos ver
começam a ficar achatadas. Então, o que vai acontecer aqui nos próximos minutos é que essas bandas de Bollinger vão se encostar, elas vão se encostar aqui, vão ficar planas, provavelmente vão ficar planas, vão ficar juntas entre si. Isso porque ainda estamos em macro tendência de baixa. Após isso, vai haver rompimento, porque ainda estamos em macro, conforme a disposição das médias móveis, porque ainda estamos em tendência macro. Então, vai haver aqui um rompimento e elas vão se distanciar novamente. Então, nós vamos esperar por este movimento, onde elas ficam próximas. Vamos evitar operar neste momento. Então, ficamos a aguardar o momento em que elas ficam dispersas, distanciam-se uma das outras, conforme o que aconteceu aqui. Eu operei exatamente aqui, neste período, porque elas estavam bem distantes. Então, não corria o risco de do preço tentar rejeitar de alguma região qualquer ali. Então, é exatamente assim como nós temos que observar o gráfico, o comportamento do gráfico, operar e tirarmos lucro do mercado. Atenção que essa análise você pode fazer em qualquer corretora, qualquer instrumento financeiro, qualquer moeda, qualquer tempo de vela, não importa. Você pode usar a mesma análise em todas as corretoras, desde o momento que tenhamos ali gráficos, indicadores, linhas horizontais, verticais, tudo mais para traçar. Você é livre de fazer isso em qualquer instrumento financeiro, seja Forex, seja índices, não importa. Qualquer instrumento financeiro você é capaz de operar simplesmente com essas análises, observando dessa forma e analisando. Ok, então eu penso que é tudo. Qualquer questão é só mandar por e-mail e nós vamos clarificar. Também podem deixar aqui alguns comentários se quiserem. E até a próxima aula e tchau, tchau.